Bem, esta aula foi preparada especialmente para o curso de pós-graduação de TI em ambientes educacionais. Nesta aula vamos falar sobre a ferramenta de manipulação de objetos chamada Forma, essa que vamos acabar de selecionar. Como funciona a ferramenta Forma em determinados objetos? Este, por exemplo, é um objeto feito à mão livre. Este retângulo, esta elipse e este polígono foram criados usando as ferramentas que aparecem aqui do lado esquerdo: retângulo, ferramenta, elipse e polígono. Como funciona a manipulação dos nós desses objetos? Na ferramenta, no objeto desenhado à mão livre, vamos perceber que os nós são movimentados livremente. Ou seja, o movimento de um não implica no movimento do outro. Vamos passar aqui para o retângulo. Quando clicamos no nó e arrastamos, percebemos que o seu formato se altera. O retângulo fica com cantos arredondados. Esse é o movimento padrão para essa ferramenta. O que acontece quando editamos o nó de uma elipse? Temos apenas um nó. Clicamos nele e arrastamos. Aí reparamos que ele vira um pedaço de torta ou pizza, como os gráficos, né? Se arrastamos para fora o ponteiro do mouse, ele vira um arco sem preenchimento. Clicamos no nó e arrastamos para dentro, o preenchimento volta a aparecer. Este também é um comportamento padrão para esse objeto. O que acontece quando editamos o nó de um polígono? Reparem quantos nós temos nesse polígono. Vamos puxar um desses nós para dentro. Repare o formato de estrela. Agora vamos mexer um pouquinho com esse nó. Olha quantos formatos podemos fazer com esse objeto. Então, para determinados objetos, a manipulação do nó pode não ser tão livre quanto num objeto criado à mão livre. Isso é importante entender para poder passar para o próximo passo, que é converter um objeto em curvas. Esses objetos aqui, o retângulo, a elipse e o polígono, não são objetos em curva, como este à mão livre. Um objeto à mão livre, por padrão, já é um objeto em curva, já é criado em curvas. Ou seja, a gente pode manipular seus nós livremente. Vamos converter este retângulo em curvas. Para isto, nós selecionamos, clicamos no menu Organizar e selecionamos a opção Converter em curvas. Vamos fazer novamente o trabalho com a ferramenta Forma. Vamos editar um nó desse retângulo. Reparem a diferença. Agora nós temos um nó sendo movimentado livremente. A mesma coisa acontece se convertermos em curva a elipse e o polígono. Muito bem. Passando para uma outra etapa, quando selecionamos um nó em um objeto, esta barra aqui, chamada barra de propriedades, se modifica com comandos específicos da ferramenta Forma. Vamos trabalhar com alguns deles. Por exemplo, eu estou com esse nó selecionado. Vamos clicar no sinal de menos, que é o excluir nó. Repare que ele sumiu. Vamos fazer agora ele retornar para o mesmo local. Clicamos em qualquer ponto da linha e clicamos no botão adicionar nó, o sinal de mais. Pronto, aí está o nosso nó novamente. O nosso nó se movimenta livremente, mas as linhas são sempre retas.
E se quisermos fazer uma curva com essa linha? Aí vamos usar a nossa opção que é chamada converter linha em curva. Vamos fazer isso para todos os nós ao mesmo tempo. Clicando fora com a ferramenta forma do objeto selecionado, englobamos todos os nós e clicamos na ferramenta converter linha em curva. Clicamos fora e novamente clicamos em um nó. Reparem essas alças que apareceram aqui ao lado. Agora é possível fazermos curvas. Observem. Vamos clicar no nó aqui de baixo. Esse movimento das alças é independente. Cada nó possui duas alças. Essas duas alças aqui são referentes a este nó. Elas são independentes. Eu movo uma para um lado, a outra permanece parada. Vamos reparar agora a mudança que vai acontecer. Vou clicar nesse nó aqui do meio e vou clicar na opção chamada tornar nó suave. Observem agora quando eu mexo essa alça aqui para cima. Olhem a outra alça indo para baixo. Trago a alça para baixo e a outra alça vai para cima. Agora eu vou diminuir o tamanho dessa alça. A outra alça não diminuiu. Ou seja, no tornar nó suave, as alças fazem um movimento contrário uma da outra, mas você pode ter tamanhos diferentes para cada alça. O que não acontece quando convertemos o nó para nó simétrico. Ele é simétrico porque o tamanho de uma alça é exatamente igual ao tamanho da outra. Tem o mesmo movimento do nó suave. Se você movimenta um para cima, o outro vai para baixo vai para cima. Dependendo da situação, é interessante usar um ou outro. Neste caso aqui, para esse objeto que eu vou criar, eu vou usar o nó de cúspide para esse nó selecionado. Porque eu quero fazer com que uma alça vá para cima e a outra também. Vamos selecionar esse outro nozinho aqui e puxar essa alça para baixo. Novamente. Vamos ver se esses nós aqui ficariam melhor com o nó suave. Parece que sim. Vamos para o outro. Tornar nó suave. Nosso objeto já está tomando forma. É importante perceber que os nós têm essas opções porque temos finalidades diferentes para cada um deles. Em cada situação, pode ser melhor usar um ou outro. Vai depender do usuário. Por aqui termina a nossa primeira aula usando a ferramenta forma.